Hei alle sammen, hvordan har dere det? Jeg håper at dere har det bra. Og jeg håper også at dere forstår det som jeg sier. Jeg prøver å snakke litt saktere, men det betyr ingenting om dere forstår ikke det som jeg sier. Kanskje jeg kan si feil også. Ja, ok. Então, hoje nós vamos falar sobre uma coisa que eu estou aprendendo ainda, tá? Eu ainda não tenho muito conhecimento sobre o assunto, mas é sobre verbos. Então, em norueguês, verbo. Nós vamos aprender hoje a vi skal lære å bøye verb. Que é, nós vamos aprender a conjugar os verbos, né? Então, nós temos algumas formas de conjugar os verbos na Noruega que não é como no português. Isso me alegra muito, porque a gente não precisa ficar perdendo muito tempo com os pronomes, por exemplo. Eu moro, você mora, nós moramos, né? Eles moram, que dá essa mudada no verbo. Exatamente como no inglês, no norueguês também não tem essa mudança. Mas existe as possibilidades de conjugação, né? O primeiro modo é no infinitivo. E esse, eu já falei muitas e muitas vezes, que deve ser começado com o, é necessário ter o o na frente, e em seguida vem o verbo. Vamos falar, por exemplo, snakke, né? O snakke. E vamos usar uma frase que nós podemos usar o verbo no infinitivo. Kan du snakke norsk? O verbo snakke está no infinitivo. Por quê? Porque ele tem um hjelpverb, que são verbos auxiliares, né? Que nesse caso aqui é o kan, que vem do infinitivo o kunne e significa poder. Então, pode você falar norueguês, né? Kan du snakke norsk? É uma pergunta que se você consegue, né? No Brasil a gente fala, no português a gente fala, você consegue falar inglês, né? Aqui você pode falar norueguês, né? Kan du snakke norsk? Então essa é uma forma de mostrar o verbo o snakke no infinitivo. Então esse é um dos, tá? É o primeiro. O segundo é presence, que essa é a forma que nós mais usamos, né? Presence. Essa é a forma que nós mais usamos, que é snakke, que é agora, né? No presente, né? No presente fica snakke. A maioria dos verbos no norueguês, no presente, ele termina com R no final. Então, isso é de muita ajuda, porque quando a gente quer falar no presente, a gente pega o verbo que a gente conhece no infinitivo e colocar o R no final. Muitas vezes acontece dessa forma. Então, vamos citar um exemplo, né? Eu apaguei aqui, mas não era nem necessário. Vamos lá. Snakke. Né? Então, o que a gente pode falar? De snakke
Norsk. De snakke ikke norsk. Eles falam não norueguês. Eles não falam norueguês. Né? Lembra que primeiro você afirma e depois você nega. De snakke ikke norsk. De snakke engelsk. Então, são forma no presente. Agora, né? Qual é o idioma que eles falam? Eles falam norueguês ou inglês? De snakke ikke norsk. De snakke engelsk. Então, aqui nós vemos 2 vezes o verbo sendo usado no presente. O próximo modo de conjugar o verbo é no pretérito. Pretérito significa passado. O pretérito significa que alguma coisa que eu fiz, que não foi hoje, que o tempo ainda não está terminado, alguma coisa que eu fiz no passado e que eu não faço mais hoje. Por exemplo, jeg snakket med Luca Igor. Igor significa ontem. Então, isso quer dizer que o dia de ontem já acabou. Mas, por isso que eu uso esse verbo aqui. Ele faz parte do verbo, do grupo de verbo, que é o que eu vou explicar também para vocês mais tarde. Eles fazem parte do grupo de verbo número 2. Né? Eles fazem parte, a gente vai ver que existem 4 grupos de verbos no norueguês e mais um. Esses 4 verbos, existe uma regra que a gente pode tentar identificar em que grupo ele faz parte, e existe um grupo que não tem regra nenhuma, então tem que ser tudo na decoração, né? Você tem que decorar tudo. Na decoração foi ótimo. Na decoreba, você tem que decorar tudo, né? Então aqui tá falando de um tempo que já acabou, né? Então, jeg snakket, esse modo aqui, no verbo de grupo número 2, a gente acrescenta o ET no final, o EIOT, em todos os verbos. Mas, jeg snakket med, é um D aqui, med, a gente se escreve med, mas se fala med. Jeg snakket med Luca Igor. Então, quer dizer que foi uma coisa que eu fiz no passado. Eu vou deixar o pretérito aqui só para vocês perceberem a diferença. Porque existe um outro que fala de coisas que já passaram, mas no dia de hoje ainda continuam. Por exemplo, presens perfeito. Que eu acho que no português é o passado perfeito, sei lá como fala. Presens, passado mais que perfeito. Perfeito. Então, nesse caso aqui, por exemplo, se eu quiser dizer que eu falei com uma pessoa ainda hoje de manhã, só que o dia de hoje não está acabado ainda. Então, eu posso dizer o seguinte, jeg har snakket med Luca. Isso quer dizer que eu falei com ele hoje, porque o tempo ainda não está terminado, esse tempo ainda não acabou. Por exemplo, eu não posso dizer jeg
bodde i Norge i ett år. Eu morei na Noruega. Eu vou usar um outro exemplo para ficar melhor. Eu não posso dizer, por exemplo, eu vou usar... É porque o verbo o snakke, ele não tem diferença no pretérito e no presente perfeito. A única diferença é que no presente perfeito eu preciso ter primeiro o verbo no presente. Por isso que é presente perfeito. Eu tenho primeiro o verbo har, que vem do verbo ohar, que é ter. Eu tenho falado com o Luca. Então, isso quer dizer que é uma coisa que ainda não acabou, uma coisa ainda que está acontecendo. Né? Ou que foi no dia de hoje, né? O dia ainda não está terminado. Eu vou dar um outro exemplo. Sem usar o verbo o snakker. Eu quero usar um outro verbo. Eu vou usar o verbo o bu. Tá? No presente, a gente sabe que é bur. No pretérito, é burde. E no presente perfeito, é ha, bud. Esse verbo aqui, ele faz parte do verbo número 4, né? Que a regra é que termine com DDE. Né? Então, vocês vão ver que eu vou dar uma lista, um link com a lista de muitos verbos aqui, ele conjugado, né? Em todas as formas que precisam ser conjugadas. A única forma que não tem aqui é o presente futuro, mas eu também vou falar sobre isso. Habud. Obu, bur, bude, habud. Jeg bor i Norge. Eu moro na Noruega. Jeg bodde i Brasil. Eu morei no Brasil. Jeg har bodd. Eu tenho morado. Quer dizer que eu ainda estou fazendo isso. Jeg har bodd i Norge i ett år. Né? Eu tenho morado na Noruega, eu ainda não acabei, eu continuo morando na Noruega. Então, por isso que har bodd, eu tenho morado. E sempre o presente perfeito, o verbo primeiro vai ser har. Então, vocês vão ver har, vocês vão ver har bit, har blandet, har blitt, har blød. Vocês vão ver que todos aqui vão começar com har. A próxima conjugação do verbo pode ser no imperativo também. E o imperativo é quando você manda alguém fazer alguma coisa. Por exemplo, do verbo snack, que a gente estava falando, né? Se eu quero mandar alguém falar, eu falo snack. Algumas palavras, elas são engolidas, né? Deixa eu até dar uma conferida aqui se é isso mesmo. É isso mesmo. Snack, que é snack, fale! É uma coisa que você está mandando a pessoa fazer. Então, é a forma imperativa, que não são todos os verbos que tem, vocês vão ver na lista. E o próximo, que também não tem na lista, mas porque é muito fácil, que é o presente futuro. O presente futuro, o verbo que está no presente é skal, que é uma coisa que vai acontecer no futuro, né? Skal, vai. E o próximo verbo que você vai usar vai ser na forma infinitiva. Skal bo. Skal du bo i Norge? Você vai morar na Noruega? Ja. E a skal bo i Norge? Eu vou morar na Noruega. Então, sempre vai ser assim. Skal bo, skal, verbo infinitivo. Snakke. Sempre você vai usar o verbo que você quer no infinitivo e aqui na frente vai ter o skal. Que são coisas que vocês estão falando do futuro. Tá? Pronto. Então, essas são as formas de você conjugar o verbo. Infinitive, present,
Präteritum, Präsens Perfektum, Imperativ e Präsens Futurum. Então, são essas formas que você tem de conjugar um verbo. Então, eu vou só explicar para vocês entenderem o que é que está aqui nessa lista de muitos verbos. É que existem, como eu falei para vocês, 4 grupos de verbos que tem regras, mais um que não tem regra nenhuma, que aí a gente tem que decorar. Desses 4 aqui, o grupo número 1, verbo de grupo número 1, terminam em ET no passado. Lembrem sempre do passado. Ele vai terminar com ET no passado. Então, exemplos de verbos que fazem parte do grupo número 1. Um exemplo. O arbeiten. Esse é um verbo do grupo número 1. Por quê? Porque no pretérito ele fica termina com ET. Né? Eu trabalhei no passado, uma coisa que já aconteceu. Outro verbo também pode ser o danse, que aí pode ser danset. E aí danset igor, né? Eu dancei. Outro verbo também. E todo verbo que você vai ver, ele vai terminar com E no final. Então, você só vai acrescentar o T, né? Eu acredito que a grande maioria deles, não sei se todos, tá, gente? Mas como eu tô seguindo uma lista aqui, então vai terminar com ET no final, tá? O verbo, então, vocês entenderam isso. Se não entendeu, me pergunta no comentário. No verbo grupo número 2, termina com, no pretérito, tá, gente? Termina com o TE. Né? O primeiro grupo termina com ET, o segundo termina com TE. E aí, vamos usar o verbo obina, que é começar. Obina. Então, nós sabemos que termina com TE. Então, fica, eu comecei, né, no caso. Bem. Esses dois, o N e o E do final perde e fica bem. Pra falar a verdade, gente, existem essas regras, tá? Que elas podem ser usadas, mas eu acredito que não é em toda a situação. Então, de qualquer forma, vocês vão ter que decorar, né? A gente fazia assim também no português, né? Lá nas salas, nas aulas primárias, né? A gente aprendia a decorar mesmo. Então, aqui também não vai ser diferente, não, tá? Mas eu preciso explicar para vocês que existe uma regra, né? Uma regra que eu ainda não entendi como é que funciona. Assim, como ela pode ser tão eficaz, né? Então, mas na medida que você vai conversando aí, você vai entendendo. Bem, o verbo de grupo número 3 termina com D, E no final. Né? E um exemplo desse verbo de grupo número 3 é o player. O player, que significa o costume, né? E aí, player, ou spela futebol, hver onsdag. Eu costumo jogar futebol toda quarta-feira, né? O player. Então, vai terminar com de, o player. Né? Esse é aqui sai e fica de, o player. E o verbo de número, o grupo de verbo número 4, eles terminam com D, E. Cada vez que vai, nessa regra são menos ainda verbos, né? Não são muitos verbos não que tem para seguir. Então, esse de verbo número 4, por exemplo, obu, que foi o que a gente usou, né? Obu. No final, eles vão ter 2 Ds, né?
Oh, não usa mais o O. Buda, morei, né? Buda. Acrescentou 2D. Tinha só esse, acrescentou 2D. Então, é isso. Com a lista, vocês vão entender mais do que eu tô falando. E o verbo que não tem nenhuma regra é um verbo que ele não existe um motivo especial para ele ser conjugado dessa forma. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui um verbo que eu sei. Pronto. Eu vou pegar um verbo aqui. Eu tenho que pegar um verbo que eu sei a tradução. Ok. Odrica. Né? O verbo que não tem regra, né? Que aí vem cada coisa tão diferente do normal. Odrica, que é beber. O verbo odrica. No pretérito, ele fica drac. Né? Ele muda a vogal. Ele não muda aqui no final, mas ele muda a vogal. Deixa eu pegar um outro aí que fique mais ainda diferente. Deixa eu ver aqui. Ok. O verbo ogo, ofo, né, que é receber. O verbo ofo no pretérito fica fique. E aí fique. Eu recebi. Então você vê, é bem diferente. Então não existe uma regra para isso. O negócio vai ser decorar mesmo. Então é isso, gente. Eu vou mostrar para vocês o link, tá? Que tem todos esses verbos aqui. E aí vocês vão dando uma olhada e no mais, muito vai ser decorada. Eles têm a tradução aqui, todos esses verbos têm a tradução em inglês, mas não tem em português. E esse trabalho eu vou dar para vocês. Vocês vão precisar traduzir todos os verbos para entender o que significa. Vocês têm que suar as mangas também, porque o trabalho que eu faço para vocês é só facilitar a vida de quem já está no trabalho de aprender um idioma. Tá bom? Um beijo grande para vocês. Não posso nem beijar minha mão, cheia de giz. Nos falamos. Ha de bra!